Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui para mais um vídeo da série de estudos do livro Uma Vida com Propósitos de Rick Warren. Dia 7. A razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. Romanos 11, 36. E o autor começa também esse capítulo citando Provérbios 16, 4, que diz assim: O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Então, o autor já começa nos fazendo entender, compreender essa verdade tão linda e poderosa, que nós viemos de Deus, devemos viver para a sua glória, para depois voltarmos para Ele. E ele diz que a criação revela a glória do nosso Criador. E um exemplo muito lindo que ele usa é sobre Jesus, né? Ele demonstra o quanto que Jesus revelou e revela a glória de Deus. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui a reconhecer a glória de Deus, a honrar a sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para sua glória. O autor diz que uma vez que Deus criou todas as coisas, ele é digno de toda a glória. E a Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Então, neste capítulo é sobre isso que nós vamos aprender. E aí ele começa a mostrar como nós podemos glorificar a Deus de forma prática, como compreender, né, a forma de glorificar a Deus no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana e ordinária. Então ele diz que tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito, ou seja, quando você cumpre o propósito pelo qual Deus te criou, isso glorifica a Deus através da sua vida. Então ele diz que um pássaro que foi criado para voar, quando ele voa, o voo daquele pássaro que foi criado para isso, né, para alçar voos altos, isso revela a glória de Deus, porque ele cumpre o propósito pelo qual ele foi criado. E isso é muito lindo. Né, ele diz que quando nós vivemos uma plenitude de vida, né, em Deus, a glória dele também é revelada na nossa vida. Eu acho isso muito incrível, muito sensacional. Então, o primeiro ponto que ele diz é: damos glória a Deus ao adorá-lo. E ele diz sobre a adoração que é muito mais do que cantar, do que louvar com a nossa boca um louvor, um hino de adoração a Deus. Ele diz que é muito mais do que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Ele diz que quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. Isso é muito verdade. Trazendo para a sua vida cotidiana, por exemplo, quando você faz as coisas com excelência, quando você faz as coisas com todo o teu coração, as coisas mais simples, até um lavar de louças, varrer de uma casa, né, arrumar alguma coisa, né, na sua casa que precisa de conserto, se você faz aquilo com todo o seu coração, pode ser a coisa mais simples, mas a forma com que você faz aquilo acaba sendo uma adoração a Deus. A forma como nós tratamos uns aos outros dentro do nosso lar, da nossa casa, coisas simples, mas que revelam, né, a glória de Deus, que é através dessa adoração, e não adoração de cantar da boca para fora, mas uma vida, uma forma de viver, que é uma verdadeira adoração a Deus. John Piper observa que é quando mais estamos satisfeitos em Deus que Ele é glorificado em nós. Então, que nós possamos buscar essa satisfação em Deus, porque quanto mais satisfeitos estivermos nele, mais Ele será glorificado através da nossa vida. Outro ponto que ele diz: damos glória a Deus ao amar outros fiéis, ou seja, ao amar os nossos irmãos em Cristo. E falar disso é interessante porque muitas das vezes a gente fala assim: mas tem gente que é tão fácil de ser amado, não é mesmo? Aí tem gente que é meio difícil, é um desafio. Só que às vezes a gente não para pensar que nós podemos ser pessoas difíceis de ser amadas. Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso, né? Talvez eu seja uma pessoa difícil de ser amada, então eu preciso buscar ter mais paciência com o meu irmão em Cristo, que é difícil de ser amado, né? Até porque, né, que virtude há
em amar alguém que é fácil de ser amado. O verdadeiro amor é aquele que a gente ama, que é muito difícil de ser amado, aquele que a gente precisa perdoar de uma forma muito intencional, de uma forma muito profunda. É nisso que aparece o verdadeiro amor, o genuíno amor, que não é expresso apenas em palavras, né? Mas em ações, em atitudes que revelam isso, assim como Jesus fez por nós. Aí ele diz que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos o quê? Partes da família de Deus. Então ele diz que seguir a Cristo não significa apenas crer, acreditar, mas também pertencer ao seu corpo e aprender a amar a família de Deus. Então João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida, que tem a ver com o novo nascimento, que nós já falamos aqui no canal, inclusive. Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Aí ele diz algo que é muito lindo. Ele diz que é nossa responsabilidade aprender a amar como Deus ama. Porque Deus é amor e isso confere honra a Ele, isso glorifica a Ele. Então nós, como cristãos, precisamos buscar aprender a amar uns aos outros como Cristo ama. Não um amor de boca, não um amor de sentimento, mas um amor de não um amor de palavras, mas um amor de atitudes, né? Outro ponto, ele diz que damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. E aí ele fala que nós nos tornamos como Cristo através do quê? Da maturidade espiritual. Ele diz que quando nós amadurecemos espiritualmente, isso significa nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus, na forma de pensar, de sentir e de agir. Uau! Ele diz que quanto mais nós desenvolvemos o nosso caráter cristão, mais Deus é glorificado através da nossa vida. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Uau! Outro ponto que ele diz é: damos glórias a Deus, servindo aos demais com os nossos dons. Deixa eu te falar uma coisa. Deus deu a cada um de nós dons e talentos especiais. Para quê? Para servirmos uns aos outros. Não é para nós usarmos para o nosso próprio benefício, mas é para servirmos uns aos outros, né? Através dos dons e talentos que Deus nos deu. Deus colocou habilidades dentro de você, talentos específicos, e Ele espera que você desenvolva essas habilidades e que você use esses dons e talentos para servir aos outros com alegria, né, de forma intencional, cumprindo o seu propósito na Terra. E aí ele diz algo muito lindo agora no final. Qual será o objetivo de sua vida? Eu quero que você reflita sobre isso. Ele diz que viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança de prioridade, agenda, relacionamentos e etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Aí ele fala daquele instante onde Cristo estava para ser crucificado e ele clamou o quê? Minha alma está perturbada, mas será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus entendia que ele negar a si mesmo para cumprir a vontade do Pai glorificava o nome do Pai. E ele nos ensinou essa lição quando ele morreu por nós, quando ele foi corajoso em Deus para morrer na cruz do Calvário por causa do meu e do seu pecado. Ele nos mostrou que quando nós morremos para nós mesmos, nós passamos a glorificar o Pai através dessa atitude, que não é fácil. Eu acredito que é uma das coisas mais difíceis, né? Caminhar por esse caminho estreito, mas que nos conduz a esse lugar, a cruz. Porque Jesus nos mostrou que não é fácil, que é um caminho de cruz, é um caminho de morte viver para Cristo, mas vale a pena. E ele diz assim, ó, Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? Uau, que forte isso! Sabe, é como se o autor estivesse nos lembrando que no meio da nossa trajetória, né, esse ser cristão, esse dizer que vivemos para a glória de Deus, vai nos conduzir por um caminho onde a gente vai ter que fazer uma escolha. Eu sigo por um caminho egoísta
né, para cumprir os propósitos do meu coração, ao invés de morrer para Cristo, eu permaneço na minha zona de conforto, ou eu me entrego, eu me rendo por completo, assim como Jesus fez, o meu maior exemplo, o nosso maior exemplo, e decide morrer para si mesmo, para viver para Cristo. Que coisa mais linda para viver para Cristo, para viver como Cristo, glorificando ao Pai, através da minha morte, de eu colocar a minha cruz aqui no meu ombro, minhas costas e carregar ela até o final, permitindo com que Deus seja glorificado, com que Cristo seja glorificado através da minha renúncia, da minha entrega, do meu sacrifício, da minha entrega, de sair da minha zona de conforto e falar, não, é desconfortável, mas eu escolho viver a vontade do meu Pai, ainda que doa. Ele diz, a mesma situação está diante de mim e de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. Que coisa mais linda. E aí ele faz uma chamada agora no final, muito forte. Ele diz, este é o momento de definir essa questão. Olha que pontual que ele diz. Ele quer nos fazer refletir para quem você irá viver. Reflita sobre isso. Não é uma pergunta tão simples, isso definirá toda a sua vida daqui em diante. Para você mesmo ou para Deus? É uma escolha que cabe a mim e você. E a partir dessa escolha, nós precisamos definir a forma que nós iremos conduzir a nossa vida. Porque se eu escolher viver para Deus, para o meu Pai, esse caminho não será fácil, será um caminho de morte, de renunciar a mim mesmo, de morrer para mim mesmo, para viver para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado através da minha vida, através dos meus esmagamentos, dos meus processos, mas que tudo valerá a pena, assim como Jesus, que morreu na cruz e depois Ele viu os frutos. Até hoje Ele vê os frutos e ainda verá muito mais, através das nossas vidas, de vidas sendo salvas, resgatadas, libertas da escravidão de pecado. Aí ele diz assim, você pode hesitar, imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver para Ele. Neste exato momento, Deus está convidando a viver para a glória dEle, cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu para você, quando você ainda estava lá, sendo gerado no ventre da sua mãe. Muito antes da sua concepção, inclusive. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. E você quer viver a vida plena que Deus tem para você? Então faça a boa escolha, com sabedoria. Se revista da graça de Deus e escolha trilhar esse caminho que é árduo, que não é fácil, que nos tira da nossa zona de conforto por completo, mas que vale a pena. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Cristo. Escute isso. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. Receba de todo o seu coração. Abra o seu coração para receber e creia. Acredite. A Bíblia promete: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Outra pergunta. Esse é um convite para você. Ele diz no final assim, ó, em primeiro lugar, creia. Você precisa começar crendo. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento de intimidade com Jesus, que morreu na cruz do Calvário por você e pelo seu pecado. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer redimi-lo e perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Abra o seu coração e receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador da sua história. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida, de sua existência.
E por último e não menos importante, receba verdadeiramente, com todo o teu coração, o amor de Deus sobre a sua vida. Essa palavra, ela é muito linda, porque ela traz um alinhamento para nós. Eu espero de coração que ela tenha abençoado, edificado e fortalecido poderosamente a sua vida. Se você ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, permaneça aqui e vamos até o final, durante todo o ano de 2024, estudando esse livro extraordinário do autor Rick Warren, que nos ensina, né, qual o propósito da nossa existência, passo a passo. Permaneça aqui comigo, se inscreva no canal e acompanhe essa playlist maravilhosa de estudo desse livro, Uma Vida com Propósitos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.